Eu acho que de todos os domingos que nós tivemos culto aqui na Aliança, na Congregação Aliança, primeira vez que vocês têm uma mensagem em branco e texto bíblico em branco. Eu estava em viagem e não consegui passar isso em tempo para colocar no boletim, então eu vou passar para vocês hoje o título da mensagem e o texto bíblico. O título não é nada de novo, não é nada de cativante, mas é um assunto importante para falar. E eu fico feliz de estudar esse assunto, porque eu aprendo muito com ele. Pedi perdão a Deus esse final de semana, à medida que eu estava estudando esse sermão, porque ele fala sobre erros meus e eu imagino que ele vai falar sobre erros seus também. O assunto do qual eu vou falar, e o título dessa mensagem é Ira Pecaminosa. Nós vamos falar sobre ira hoje. E o texto é de Efésios capítulo 4, versos 26, 27, 29 e 31. Vamos ler alguns versos espaçados. Efésios 4, versos 26, 27, 29 e depois o 31. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Agora verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Crianças, atenção. Vou pedir para vocês desenharem duas coisas, hein? Uma é de cozinha e a outra é engraçada, tá bom? A de cozinha é a seguinte, quantas crianças, para as crianças, uma pergunta. Quantas crianças sabem o que é uma panela de pressão? Panela de pressão, sabe? Panela de pressão? Sabe o que é? Lembra uma panela de pressão? Então vocês vão desenhar uma panela de pressão e depois que desenhar a panela de pressão, vocês vão fazer um X em cima dela, tá bom? Eu vou explicar depois por quê. Panela de pressão e depois um X. Daqui a pouco eu falo da coisa engraçada, tá? Primeiro desenha a panela de pressão e um X. Bem, deixa eu começar dizendo a vocês, os adultos agora, sobre esse assunto, sobre ira pecaminosa. Nós vamos ter também uma aula que vai tratar um pouco disso e eu gostaria de já fazer como se fosse assim o pano de fundo, o ensino mais geral, e depois nosso irmão Daniel vai nos conduzir numa aplicação mais específica voltada para a família. Qual é o problema de ira? Vamos começar a tratar um pouquinho desse problema. Palavras de ira, e aqui nós lemos no texto sobre palavras torpe que não produzem edificação, palavras que machucam. Esaú com Jacó. Esaú fica uma arara quando descobre que Jacó roubou dele o direito de primogenitura. Então resolve caçar o seu irmão, por assim dizer. Mesma coisa com Raquel e Jacó. Uma hora Raquel fica furiosa com Jacó e diz assim, mas você não me dá filhos. E Jacó diz, mas você acha que eu sou Deus, por acaso? E o texto tem uma conversa meio ríspida entre eles. Um outro personagem que raramente a gente pensa que ele lutou contra a ira, mas lutou, é José. José é retratado na Escritura como sendo um personagem assim, fantástico, um homem de Deus, um moço que foi tremendo. Mas o texto de Gênesis 42 fala que quando ele viu que eram os seus irmãos, quando ele estava lá no Egito, já era o segundo em poder, quando ele viu os seus irmãos, diz o texto da Bíblia que ele falou asperamente contra eles. E a primeira reação de José com os seus irmãos não foi bondosa. Tanto é que ele pergunta quem eles são, eles dizem que eles são de uma terra distante, vieram para comida, ele diz, não, vocês são espiões, eu sei que vocês são espiões. Ele sabia que não era, mas ele estava irado com os irmãos. E ele fala, vocês são espiões, não somos não, nós somos do mesmo pai, então, vocês são espiões, vocês vieram ver a terra aqui espiar. Ele sabia quem eles eram, ele sabia que eles não eram espiões coisa nenhuma, mas ele estava irado. E demorou um tempo até que ele conseguisse perdoar os seus irmãos. Então, veja, só no livro de Gênesis, vários exemplos sobre ira. A Bíblia trata muito disso. Agora, eu preciso dizer que ira em si mesma não é pecaminosa. A Bíblia também fala muito da ira de Deus. Nós lemos um texto em Romanos 1 que fala a ira de Deus se manifesta contra os homens, né? Se Deus se ira, então tem que ter um jeito de irar e não pecar. É exatamente o que o texto de Efésios 4 que a gente leu fala. Quando vocês se irarem, não pequem, né? Ou, como diz outra tradução, irai-vos,
mas não pequeis. Então, ira em si mesmo não é pecaminosa. Inclusive, há momentos em que não se irar é pecaminoso. Tem momentos em que não ficar irado é sinônimo da sua apatia. E apatia em relação à injustiça é pecaminoso. Apatia em relação à justiça é pecaminosa. Ela não deve acontecer. A ira deve ser, sim, um motivo para se resolver injustiças. Eu vou falar disso mais daqui a pouco. Mas eu quero mostrar como a Bíblia tem exemplos santos de ira. Neemias, por exemplo. Neemias está reconstruindo, ajudando o povo, liderando o povo a reconstruir a terra depois que eles foram exilados, depois que a terra de Israel foi destruída. E ele ouve falar de muitas coisas de gente que está tentando recomeçar a vida lá, mas com dificuldades financeiras. E diz o texto que Neemias ficou irado com os mais ricos que estavam subjugando os seus irmãos mais pobres. E ele passa um sabão em todo mundo. Está lá em Neemias capítulo 5. Passa um sabão porque ele percebeu que não havia irmandade nesse recomeço. Mesma coisa com o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo manifesta ira em relação aos pecadores impenitentes. Jesus se ira contra aqueles que não se arrependem. Por exemplo, Apocalipse 6 fala que haverá um tempo, quando Jesus Cristo voltar, que as pessoas vão pedir para os montes caírem sobre eles porque eles não querem contemplar a ira do Cordeiro. Olha que expressão quase contraditória. Ira do Cordeiro. O Cordeiro é tão mansinho, né? Tão quietinho, tão bonzinho. Mas o texto da Bíblia fala da ira do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro que fica assim irado em relação a pecados não arrependidos. Jesus nos ensina que devemos ficar irados quando há injustiças e falta de compaixão. Tem uma história, não sei se você lembra, quando Jesus Cristo está curando alguém. E aí os fariseus e escribas, que são aqueles religiosos da época, tentam questionar Jesus porque ele está curando no sábado. Sábado era o dia sagrado do judeu. E eles achavam que não podia fazer nada, nem coisa de bem. E Jesus diz assim, peraí, vocês acham que eu não posso salvar alguém, cuidar de alguém no dia do sábado? E aí o texto da Bíblia diz que os homens ficaram quietos. E aí em seguida diz que Jesus ficou irado com eles. Por causa da apatia deles, a falta de misericórdia deles para com alguém que estava enfermo e que carecia de compaixão. Jesus também ficou irado naquele texto, que é o mais conhecido da ira de Jesus, que é aquele lá no templo, quando ele expulsa os homens que estavam usando o templo para mercadejarem, para ganharem dinheiro, desrespeitando a glória do seu Pai. Então Jesus Cristo mostra ira. E uma ira santa. Por que ela é santa? Porque ela é construtiva. Então deixa eu explicar uma coisa para deixar bem claro nesse começo. Ira em si mesma não é pecaminosa. O que é pecaminosa é a direção com a qual nós a usamos. A propensão para usá-la de forma destrutiva. É isso que torna a ira pecaminosa. E como é que ela pode se tornar pecaminosa? Agora eu quero aqui explicar aquilo que eu pedi para as crianças desenharem. Eu pedi para elas desenharem uma panela de pressão e eu pedi para fazer um X em cima. Por quê? Porque muita gente, embora não perceba, tem a impressão que ira é mais ou menos isso. Que é mais ou menos uma panela de pressão que acontece conosco. Por que as pessoas pensam assim? É como se fosse um sentimento, um fluido dentro de nós, que se ligar o fogo forte demais, não tem jeito, cara. Esquenta mesmo. Uma hora vai explodir. A gente tem a impressão que é uma coisa que você não controla e que se as situações ficarem de um certo jeito, aquilo vai chegar num ponto sem limite, não tem jeito. É incontrolável. É um fluido quente que precisa ser despressurizado. Então, como é que a gente conversa na sociedade hoje para lidar com ira? Você precisa de uma catarse. Então, você faz uma luta, sei lá, para poder descarregar. Né? Tem gente que gosta de bater no saco de areia à vontade. Tem gente que faz terapia dizendo assim, ó, isso aqui é uma almofada, isso aqui é a sua mãe. Pega um pedaço de pau e bate tudo quando você quiser. Para se sentir aliviado. Né? Tem gente que tem a impressão que você descarrega e resolve o problema. Algum tipo. Tanto é que a gente fala assim, a gente chama, quando a gente fala de ira e a gente menciona como lidar com ela, frequentemente a gente usa uma metáfora de panela de pressão. A gente fala de válvula
de escape. Que a gente tem a impressão que ira é igual a uma panela de pressão. Nós somos uma panela de pressão. Errado. Errado isso. Por isso que eu pedi para as crianças fazerem o X. Não somos uma panela de pressão que, se esquentar, não tem jeito, tem que explodir. Ou usa a válvula de escape, senão vai explodir. Não é assim. Ira na Bíblia é tratada como um sentimento moral. E um sentimento, uma emoção moral requer que seja lidada de forma moral. Em outras palavras, ira ou é justa ou é injusta. Não é neutra, nunca é neutra. Ou ela é justa e aí ela precisa ser louvada. Ou ela é injusta e aí carece de arrependimento. Não de catarse, não de válvula de escape, de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Como é que a gente diferencia a ira santa da ira que não é santa? Inclusive, o nosso texto fala de ira de maneira dupla. Eu não sei se você atentou para isso. No verso 26 fala, quando vocês se irarem, não pequem. E no 31 fala, longe de vós toda ira. Peraí, tem uma ira no 26 que não é pecaminosa. Quando vocês se irarem, não pequem. E no 31 fala, longe de vós toda ira. Essa tem que ser pecaminosa, porque tem que ser tirada no meio de vocês. Então, no mesmo texto, fala de dois tipos de ira. Uma que agrada a Deus e outra que não agrada a Deus. Agora eu vou pedir para as crianças desenharem o segundo desenho, depois eu vou explicar aqui um pouco disso. Agora eu quero um desenho engraçado, hein? Alguém com muita raiva saindo fumacinha da orelha dele. Consegue desenhar? Uma pessoa com bastante raiva saindo fumacinha da orelha dele? Tá bom? Muito bem. Quando é que nossa ira é pecaminosa? Agora atenção, porque adultos nós vamos aprender algumas coisas juntas. Eu aprendi estudando para isso e creio que você vai aprender também. Ira pode ser pecaminosa tanto nas motivações quanto na forma de expressá-la. Às vezes a gente já peca porque a motivação é errada. Às vezes a motivação pode ser até certa, mas a maneira como a gente expressa, ela é equivocada, ela é pecaminosa. Então eu quero falar das duas. Vou começar com motivações, depois eu falo das formas de expressão. Então vamos falar de motivações. É claro que egoísmo ou autodefesa, eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco, são motivações injustas. Egoísmo, nós sabemos que isso é errado. A gente, até quem não conhece a Deus, até quem não lida ou não dá valor às coisas de Deus, não vai à igreja, não lê a Bíblia com frequência, sabe que egoísmo não é uma coisa sadia, não é boa. Mas até a autodefesa que às vezes nós manifestamos, ela é uma motivação injusta. Por outro lado, se você se irar porque o nome de Deus é blasfemado, na Bíblia isso é considerado uma motivação justa. Ou quando pessoas feridas precisam ser ajudadas, pessoas são injustiçadas, essa é uma motivação justa na Sagrada Escritura. Então eu quero falar dessas motivações. Por exemplo, eu falei de Jesus Cristo se irando porque as pessoas não tiveram misericórdia para com alguém que estava enfermo. Jesus também se irou quando as crianças foram impedidas de se aproximar dele. Lembra daquele texto? Que as crianças querem chegar perto de Jesus? Lá no Evangelho de Marcos fala que Jesus ficou indignado. Por quê? Porque era uma injustiça. Quem diz que Jesus só veio para adultos? Quem disse que a pregação só é para adultos? Então Jesus se indigna com relação àquela atitude. Quero falar de 5 motivações pecaminosas que eu acho que mexe com todos nós em alguma medida. A primeira delas, essa é um pouco difícil de admitir, mas uma motivação pecaminosa para a ira é a violação dos nossos direitos. Eu preciso dizer a você o seguinte, eu sei que você está acostumado a lutar pelos seus direitos, eu também estou. E lutar pelos direitos em si não é errado, em si mesmo não é errado. O problema é que normalmente quando nós lutamos pelos nossos direitos, nós manifestamos ira pecaminosa. Quando a motivação é a nossa defesa, normalmente nós agimos pecaminosa. Quase sempre, eu diria, nós agimos pecaminosamente. Inclusive, existem exemplos na Bíblia de quem não agiu em defesa própria e foi exaltado. Por exemplo, Moisés. Fala que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. Por quê? No texto que fala isso, diz que ele foi maldito, né? Foi mal falado pelos seus irmãos. Miriam estava com inveja de Moisés
e resolve reclamar para Deus. E o seu irmão Arão também parece que não estava muito favorável da ideia de Moisés ser exclusivo de Deus. Deus falava face a face com ele, por que não fala com os outros? Miriam também se julgava uma mulher de Deus. E aí Deus então castiga Miriam com lepra. E Moisés, ao invés de dizer, bem feito, pra você aprender. O texto da Bíblia diz que Moisés intercede a Deus, fala, Senhor, tem misericórdia da minha mãe, não sabe o que ela fala. Mesmo quando ele foi ultrajado, ele age de maneira mansa. Mesma coisa com o nosso Salvador, que tantas vezes foi ultrajado, mas não revidou com ultraje. Eu quero ler um texto da Bíblia que é muito interessante. Provérbios 19, verso 11, se você puder abrir. Olha que interessante o que diz. Provérbios 19, 11, diz assim, ó. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Olha só. Sua glória é ignorar as ofensas. Isto é, no que eu devo me gloriar? De que eu consegui os meus direitos? Não, é o contrário. A Bíblia, ela é radicalmente diferente da tendência dos homens. A glória na Bíblia é você ignorar que você foi ofendido. Desconsiderar que você foi privado de certos direitos. Essa é a glória de quem é cristão. Então, violação de direitos normalmente é uma motivação pecaminosa. Uma segunda motivação pecaminosa é desapontamento com a condição de vida. Às vezes a gente se mostra ingrato em relação à vida, murmura contra as circunstâncias, a gente fica irado com Deus. Olha o que diz o verso 3 de Provérbios 19. Se você está aberto lá, olha o 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha que palavra sábia. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas ele não fica irado consigo, ele fica irado com Deus. Ele fica irado com aquele que é poderoso, porque ele acha que Deus tinha que ter feito diferente as coisas. Foi a sua insensatez que o levou aonde ele está. Mas ele se ira contra o Senhor, porque ele é desapontado com a condição da sua vida. Uma terceira motivação pecaminosa são quando os nossos objetivos são bloqueados, quando a gente não consegue alcançar o que a gente gostaria. Quando nossos planos são frustrados, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Uma quarta motivação, e essa aqui é vergonhosa, eu sei que você vai balançar a cabeça e vai dizer é verdade. Quando a gente fica irritado por coisa boba. Sabe aquele dia quente que a camisa prega no corpo e você fala assim, eu não estou aguentando. E você fica estourado só porque você está com calor? Ou quando alguém te fecha no trânsito, ou se não você está atrasado e alguém vai devagar, parece que está passeando na sua frente. E você precisa chegar no lugar porque você tem coisa importante para fazer. Ele pode não ter, mas você tem. Né? E aquilo te tira do sério. Olha como a gente se irrita por coisas que são tão pequenas que mostram alguns problemas nossos. Eu estava lendo um autor, o David Powlison, que fala uma coisa interessante. Ele dá um exemplo de trânsito e ele fala assim, ó, normalmente, quando a gente se irrita porque a gente está num engarrafamento, a gente mostra uma de 3 situações pecaminosas. Ou é porque eu não quero chegar atrasado, eu acho isso um absurdo, né? Eu não quero que as coisas sejam diferentes, não quero que tenha trânsito, que mostra um egoísmo, claro, aberto, né? Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. E nada pode dar errado conforme o seu plano. Essa é uma primeira motivação. A segunda, você diz assim, não, eu não quero me atrasar, é porque, o que a pessoa vai pensar? Eu tenho um compromisso importante de trabalho, ou mesmo pessoal, mas eu não posso me atrasar. Olha como a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. Em vez de dizer, às vezes a gente perde, a gente sai do sério, a ponto de pensar assim que não tem desculpa para isso. Presta atenção nas coisas que você pensa, fala e como você age em meio a essa irritação, que são tão tolas, que seriam explicáveis, assim, facilmente explicadas. Se dissesse assim, ó, fiquei preso no trânsito, me desculpe, viu? Não peça perdão, porque você não errou, só se você tiver saído atrasado e você pede perdão. Eu realmente saí atrasado, me perdoe. Mas às vezes o trânsito te pega e você e eu ficamos fora do sério, a gente costuma dizer, né? E uma terceira coisa que esse autor fala é que às vezes nós mostramos ansiedade. Nós pecamos ou por egoísmo, ou por temor dos homens, ou por ansiedade.
Se eu perder esse encontro, será que vai acontecer alguma coisa no meu relacionamento com essa pessoa? Será que eu vou perder o negócio? Será que não vai fechar comigo? A gente é motivado por coisas que não são sadias. Ou quando a gente tem expectativas irreais das pessoas. Eu não vou falar tanto disso porque eu acho que Daniel talvez mexa com isso em relação à família. A gente tem expectativa irreal em relação aos nossos queridos, amigos, familiares, e isso é pecaminoso. A gente deveria ficar irritado, ou melhor, irado com outras coisas. Com preconceito racial, com aborto, com declínio dos valores morais, com outras injustiças. Essas sim seriam motivações justas, não as que normalmente nos levam a nos irarmos. Agora, veja só, eu falei sobre motivação. E motivação talvez seja ela mais profunda, ela mexe com a gente, porque a gente sabe que não se justifica. Mas às vezes a gente tem até como justificar. A minha ira acho que é correta, mas a gente a expressa de forma equivocada. E a forma de expressão pode ser pecaminosa. Tanto é que o nosso texto-chave fala, quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque pode ser que você se ire, até por coisa justa, mas manifeste isso de maneira errada. Por quê? Porque nós às vezes destruímos e não construímos. Deixa eu explicar algo que vai mexer com todos nós. Seja você uma pessoa que explode ou que implode. Sabe, quando a gente fica irado, nós deveríamos canalizar a ira para resolução de problemas. Mas normalmente nós a canalizamos para atacar alguém, seja outra pessoa ou nós mesmos. Alguns de nós, considerados pavio curto, normalmente explodem contra os outros. E ele acha que isso faz bem, pelo menos ele fica aliviado. E outros sofrem horrores porque não explodem contra os outros. Mas aqui dentro está tudo borbulhando. Ambos manifestam ira pecaminosa, porque não usam a ira para construir coisas, mas para destruir. Isso é energia emocional desperdiçada. Isso é não usar aquilo que Deus deu para o nosso bem. Eu estou tratando de ira, e eu quero que você entenda ira como sendo um problema mais sério do que nós costumamos admitir. Por quê? Porque ira não é daqueles pecados tão horrendos, sabe? Você fala assim de certas pessoas como tendo feito isso e aquilo outro. Você já viu? Mas ira, todo mundo fica irado. Então parece assim, mais comum um pouco. Mas olha como a ira ela é enganosa. Às vezes, a gente acha que temos o direito de acertar as contas com alguém. Não, tenho que acertar as contas com ele. Tenho que acertar as contas com ela. Às vezes a ira nos engana a pensar que se trata de uma emoção incontrolável. Como eu falei, olha, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Ou, não, eu estouro, mas depois eu peço desculpa. Eu não sou uma pessoa que guarda rancor, sabe? A gente conta como vantagem. Eu não guardo rancor, não. Às vezes eu fico irado, mas depois também já resolvo, já. Como se fosse vantagem isso. Como se fosse virtude. Né? Ou senão a gente é enganado a pensar que a ira vai fazer o bem, fulano vai aprender. Ele precisa aprender. Então a gente acha que a ira vai servir para ensinar alguém alguma coisa. Ou senão, se eu não revidar, ele vai achar que eu sou covarde. As motivações são as mais erradas. E quando a gente camufla a ira, então? Desculpa, viu? Eu tô meio assim, mas é que meu dia está difícil. Meu dia difícil pode ser uma ocasião para eu ficar irado, mas ela não justifica a minha ira. Lembre-se, ira não é um fluido dentro que precisa ser despressurizado. Nós não somos a panela de pressão que se ligar o fogo não tem jeito, vai explodir. Ou usa a válvula de escape. Não somos. Ira é uma emoção moral, você tem como controlar e deve controlá-la. Não adianta você dizer, olha, hoje eu acordei com o pé esquerdo, cara. Não adianta. Isso é camuflar, isso são as expressões comuns da nossa sociedade que tentam minimizar o estrago da ira. Mas você sabe que uma das coisas tristes da ira é que ela vem acompanhada de outros pecados. Quem se ira não peca só se irando. A ira leva a outras coisas. Seja no falar, seja no agir. Nós pecamos dessa maneira e trazemos muitos males aos nossos corpos e ao nosso espírito. Males emocionais e males físicos.
Inclusive, olha como a ira é enganosa. Eu quero que você atente para isso. A ira é uma forma de idolatria. A ira é você se idolatrar. Por quê? Porque a gente pune os outros por não fazerem aquilo que nós queremos. Ou coagimos os outros a fazer aquilo que nós queremos. Presta atenção, só Deus tem prerrogativa de exigir isso. Por isso que o texto da Bíblia fala que a gente não deve vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele pode punir alguém por não ter feito o que ele queria. Eu não posso. Mas quando nós fazemos assim, nós agimos com idolatria. Quem vira o Deus da nossa vida sou eu, porque você não fez do jeito que eu esperava. Na verdade, a nossa ira tem essa motivação por detrás. E é isso que a faz tão pecaminosa. Eu quero caminhar para o fim falando de como nós devemos direcionar a ira e como podemos vencê-la. E vou dar algumas sugestões rápidas. Eu quero que você entenda que ira, da maneira como a Bíblia descreve, pode e deve ser controlada. Não são as pessoas que nos deixam irados. As pessoas podem proporcionar uma ocasião em que você fique irado, mas quem fica irado é você. Lembra, não é o fluido no seu interior. Quem fica irado é você. As outras pessoas só são o contexto para a ira. Então, quando você se ira, você pode e deve sim controlar os seus impulsos. Olha o que diz Provérbios 29, verso 11, em relação a esse controle. Olha só, Provérbios 29, 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O que dá vazão à ira é tolo. Se eu ajo assim, se você age assim, somos tolos. Mas o que se controla, ele é sábio. O que se domina é sábio. Lembra que uma das partes do fruto do Espírito é domínio próprio. Autocontrole. Então isso é exigido de nós nas Escrituras. Então, atenção. Se ira é uma emoção, ela não só pode, como deve ser reprimida. A Bíblia fala disso. Contrariamente ao que algumas pessoas pensam, emoção não precisa ser sempre manifesta. Não precisa ser sempre satisfeita ou expressa. Ela deve ser reprimida, deve ser retida, deve ser escondida. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina a fazer. E devíamos nos irar contra coisas mais santas, como contra o seu pecado, por exemplo. Eu e você devemos ficar irados contra os nossos pecados. Mas é curioso isso, contra os nossos pecados a gente fica assim, bobinho. Quando muito, fraco. Nunca enérgico. Por que não? Não basta ficar indignado com motivações justas, mas esta ira deve levar a alguma ação. Eu quero que você entenda isso. Eu aprendi isso, isso foi muito importante para mim. Ira é uma coisa boa que Deus nos deu. Eu quero que você entenda isso. O problema não é a ira, o problema é a maneira como você a usa. Ainda bem que Deus deu ira aos homens. Nós refletimos a Deus no sentido de que nós não podemos reagir às injustiças de forma apática. Já pensou se você visse o seu filho ou alguém da sua família próxima de você sendo maltratado e você ficasse lá apático? Como quem não sente nenhum tipo de revolta? A gente chamaria uma pessoa dessa de doente. Porque a gente sabe que é sadio se irar contra a injustiça, especialmente se é alguém próximo de você. Então, ainda bem que Deus deu essa emoção. A maneira que nós a usamos é que é o segredo da coisa, é o que nós precisamos aprender na sua palavra. Então, a ira tem poder de motivar. Nós temos que aprender a usá-la, não a abusá-la. Eu quero terminar então com algumas sugestões do texto de Efésios e alguns outros estão aqui. Primeiro dizer o seguinte, o texto fala assim: quando vocês se irarem, não pequem. Não deixe o sol, olha só o que diz lá. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Verso 26 fala: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Por que disso? Porque sol se pôr, para o judeu, é sinônimo de que o dia acabou. Isso significa que problemas do dia se resolvem no dia. Por quê? Dormir com ira significa acordar
ressentido. E dormir muitas vezes ressentido significa se tornar pessoa amarga. E nós conhecemos pessoas amargas. Talvez você seja uma pessoa amarga, que não lidou com as coisas que levavam você à ira muitas vezes, e você dormiu com ela e ficou ressentido, e isso foi crescendo, crescendo, e aconteceu aquilo que diz lá em Hebreus 12, criou raiz de amargura. Amargura é a figura de que ela já se arraigou, ela já fez morada, ela já está presente. E o texto de Efésios diz, olha, faça o contrário. Não deixe com que chegue na amargura. Lide com a ira no dia dela. Resolva o problema dela. Resolva ela, se ela for pecaminosa, no dia. Por quê? Porque quando nós ficamos irados e não a resolvemos, nós damos lugar ao diabo. Por isso que o texto, verso 27, lá de Efésios, fala assim, e não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque em 2 Coríntios fala que nós não devemos deixar de nos perdoar, mostrando-nos fracos e dando vazão ao inimigo. Quando nós somos um corpo que não se dá bem, nós somos frágeis. Trabalho fácil para o diabo. Fácil. Ele consegue facilmente nos destruir. Porque nós não nos damos bem mesmo. Quando um casal, ou quando uma família, quando pais e filhos, ou quando irmãos não se dão, é fácil trabalhar com eles. É só despertar um pouquinho. É só uma faísca, basta, para incendiar toda uma família. Então, a Bíblia fala sobre lidar com isso, porque quando nós não lidamos, nós damos lugar ao diabo. Não dê a Satanás qualquer vantagem sobre você quando você estiver irado. Curtir a ira, isto é, dormir com ela, é abrirmos a porta do coração para que ela faça um estrago com suas sugestões más. Eu termino dizendo o seguinte, o desenho que eu pedi para as crianças fazerem em segundo lugar, o do irado com fumacinha, que é típico de desenho animado, é como nós nos vemos muitas vezes, e essa sempre é pecaminosa. Pena que isso é sinônimo de engraçado, não é? Eu falei que seria um desenho engraçado. E vocês todos entenderam, porque a gente entende que isso é engraçado. Mas a Bíblia não trata da ira de forma engraçada. A Bíblia trata da ira como sendo, por exemplo, a raiz do homicídio. Quem odeia o seu irmão, mata o seu irmão. Quem tem repulsa ou ira ou raiva, dissensão contra outro, é homicida. Merece cadeia. Merece cadeia. Porque você é tão mau quanto o outro que já tirou a vida de muitos. A única diferença entre você e ele é que Deus te freou, só. É que Deus segurou, só. A única coisa. É a única coisa que difere você dos que estão presos. Então, lembre-se de que ira não é uma coisa errada em si mesma. Ira é uma motivação que Deus te deu para reagir contra injustiças, contra a falta de misericórdia, contra aquilo que desagrada ao Senhor. Você deveria se ficar irado sim contra essas coisas. Mas aprenda a averiguar suas motivações. O que motiva você a ficar irado? Lembra quando Deus pergunta para Jonas, é justo você ficar irado? É justo você desejar a morte? Porque Jonas fala assim, quero morrer. Fica irado, só porque o sol está queimando a sua cabeça. Fica irado, fica transtornado. E Deus pergunta, é justo? Essa perguntinha de Deus é o que nós deveríamos fazer constantemente a nós mesmos. É justo você ficar irado? E depois, se você disser, é justo, você se pergunta assim, eu me expressei de maneira certa? Porque muitas vezes nossas iras justas são expressas de maneira errada. Eu quero terminar orando, pedindo a Deus que nos ajude a lutar contra esse mal que é comum a todos nós aqui. E olha só, deixa eu dizer uma coisa. Esse é um dos pecados mais claros de você enxergar desde o início. Quando eles são pequenininhos, a gente já vê as asinhas de fora, né? A gente já detecta eles irados, transtornados. Porque mostra que nós temos essa propensão de usar negativamente essa emoção. Então esse é um problema comum a todos, até crianças. Por mais novas que sejam,
lutam contra esse problema. Então nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, como famílias, como igreja, a lidar com ira pecaminosa. Vamos fechar os olhos, vamos orar.